benefício concedido através de um processo concedido na via judicial, o INSS pode cortar esse benefício? Até quando o segurado que recebe um benefício concedido através de um processo judicial, até quando esse segurado vai receber esse benefício? Existe uma possibilidade do INSS cortar esse benefício? Você que está nessa situação e tem dúvidas, está recebendo o benefício aí concedido através do processo judicial, está com dúvidas, então esse vídeo é muito importante para você. E para você também que ingressou aí, entrou com processo judicial contra o INSS, porque seu benefício foi negado, cortado lá no INSS, está aguardando aí a decisão do juiz, tem dúvidas também, o juiz te concedendo o teu benefício, até quando você vai receber esse benefício? Então, nesse vídeo eu vou esclarecer aqui esse assunto, porque eu sei que muitas pessoas têm dúvidas, até porque milhares de pessoas entram com processo judicial contra o INSS e, na maioria das vezes, o juiz concede o benefício através do processo judicial. Então, muitas pessoas recebem benefícios através de um processo judicial. Então, seja ele aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença, ou até mesmo o auxílio-acidente, benefício indenizatório, ou um benefício aí com o BPC-Loas, benefício assistencial, mesmo aquelas pessoas que não têm direito, tem direito ao auxílio-doença ou aposentadoria porque não é segurado do INSS, não contribui com o INSS, pode ter direito também o BPC-Loas. Então, se for você aí que está nessa situação, recebe o BPC-Loas também, vou estar esclarecendo aqui sobre esse assunto, que às vezes a pessoa recebe esse benefício assistencial e tem dúvida, será que eu posso perder o meu benefício? O juiz concedeu o meu benefício, que o INSS tinha negado, eu posso perder o meu benefício? Como que funciona? Então, vamos lá. Quando você recebe um benefício através aí de um processo judicial, o juiz concede o benefício que o INSS negou. Se for no caso aí do auxílio-doença, normalmente o auxílio-doença, quando é concedido lá no INSS, tem um prazo para esse benefício ser cessado. Por exemplo, o perito te concede por 2 meses, 3 meses, 6 meses. O perito ali decide até quando você vai receber o auxílio-doença, por quanto tempo. Aí tem uma data ali para ser cessado o benefício. Aí quando está durante os últimos 15 dias, se você não se recuperou, você pede a prorrogação. Na via judicial, pode acontecer o exemplo, o juiz te conceder 1 ano de benefício, 6 meses de auxílio-doença, ou também ele pode conceder o benefício ali e não determinar um prazo até quando você vai receber esse benefício. Como é um benefício temporário, mas se no caso não tiver uma data para ser cessado esse benefício, não tiver uma data programada, o INSS não pode cessar esse benefício sem que você passe por perícia. Para você ter um benefício cortado, cessado, no caso do auxílio-doença, tem que ter uma data ali prevista até quando vai ser concedido aquele benefício, uma data para ser cessado, encerrado ali. Se não estiver uma data para ser cessado o benefício, você só perde esse benefício se você voltar para o mercado de trabalho, voltar a trabalhar. Aí, como é um benefício ali que é pago quando a pessoa não tem condições de trabalhar, então o benefício é cortado. Agora, se por exemplo, se o juiz te conceder o benefício e não tem um prazo para ser encerrado, no caso do auxílio-doença, aí se o INSS te convocar para passar por uma perícia de revisão e se você não comparecer, aí sim, aí o benefício pode ser cortado. Normalmente, quando a pessoa está um bom tempo recebendo aí, se for o auxílio-doença, e se não tiver um prazo para ser encerrado, no caso que o benefício foi concedido através de um processo judicial, aí pode você passar por uma revisão do benefício. Aí, se na perícia lá do INSS for constatado que você já se recuperou do seu problema de saúde, aí o benefício pode ser cortado. E se você não concordar com a decisão do INSS, você pode novamente entrar com um processo judicial. Até porque, no caso de uma convocação, geralmente o INSS
se for passar por uma revisão do benefício, um pente fino aí, normalmente o INSS, infelizmente, corta o benefício. Até porque, imagina aí, se o benefício foi concedido através de uma via, através da via judicial, que o INSS já tinha negado esse pedido. Aí, se você passa por uma revisão de novo, se for no caso do auxílio-doença, normalmente o INSS corta, até porque já tinha cortado esse benefício lá atrás. E através da via judicial você conseguiu comprovar o seu direito. Estou falando aqui no caso do auxílio-doença. Já no caso, se o benefício foi concedido, auxílio-doença, através da via judicial, se tem um prazo para ser encerrado, aí sim, durante aquele prazo ali, aquele prazo que foi determinado pelo juiz para ser encerrado, por exemplo, te concedeu 6 meses de benefício, aí tem uma data ali que o benefício vai ser cessado, encerrado, que foi o prazo que o juiz te concedeu. Então, durante os últimos 15 dias, se você não pedir uma prorrogação no INSS do teu benefício, aí lógico que o benefício vai ser cessado, porque se você não pedir a prorrogação, porque você já se recuperou. No caso do auxílio-doença. Agora vamos falar aqui da aposentadoria por invalidez, que é um benefício permanente. Muitas pessoas têm dúvidas. No caso do auxílio-doença, normalmente, como eu já falei aqui, tem um prazo para o benefício ser encerrado. Se a pessoa não pede a prorrogação, o benefício é cessado. Mas geralmente tem um prazo ali para o benefício ser cessado, que é conforme o tempo ali que foi te concedido. Já na aposentadoria por invalidez, por ser um benefício permanente, tem pessoas que acham que não pode passar por revisão do benefício, mas infelizmente pode sim passar por revisão do benefício, mesmo sendo concedido através do processo judicial. No caso da aposentadoria por invalidez, benefício permanente, aquelas pessoas que são convocadas para passar por revisão, mesmo sendo através de um processo judicial, são aquelas pessoas que não estão no grupo. Por exemplo, tem um grupo de pessoas que, no caso que recebe aposentadoria por invalidez, se a pessoa já recebeu o benefício, entre o auxílio-doença e a aposentadoria, já tiver 15 anos e a pessoa tiver 55 anos de idade ou mais, essa pessoa não pode mais passar por revisão do benefício, no caso da aposentadoria por invalidez, seja concedido na via administrativa lá no INSS ou na via judicial, através do processo judicial. 15 anos que recebe o benefício consecutivo, mesmo que seja entre o auxílio-doença e a aposentadoria. Exemplo, recebeu 5 anos de auxílio-doença e 10 anos de aposentadoria, então dá 15 anos. E se a pessoa já estiver 55 anos de idade ou mais, não pode ser convocado. Ou também aquelas pessoas que recebem a aposentadoria, seja na via administrativa no INSS ou na via judicial, e já tem 60 anos de idade ou mais. Também essas pessoas não podem passar por revisão. Agora, aquelas outras pessoas que recebem através da via judicial, que é o foco do vídeo aqui, o assunto desse vídeo, mesmo que seja aposentadoria por invalidez e não está entre essas pessoas que eu já falei aqui, pode passar por revisão do benefício. O prazo, por exemplo, o juiz te concedeu o benefício hoje, aposentadoria por invalidez. Você pode ser convocado daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, 4 anos. Não importa o prazo. Quando que você vai... É importante você saber que pode ser daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos. O que interessa é que você pode, infelizmente, sim, ser convocado. Na minha opinião, sinceramente, a pessoa que recebe aposentadoria por invalidez, seja ela qual for, não deveria ser convocado para passar por revisão. Por quê? O meu entendimento, eu entendo assim: se é um benefício que é concedido àquela pessoa que comprovou, no caso aqui que eu estou falando, na justiça, que a sua incapacidade para o trabalho é total e permanente. Essa pessoa já fez tratamentos e, infelizmente, não se recuperou do seu problema de saúde. Como que essa pessoa vai conseguir uma melhora no seu problema de saúde e vai conseguir voltar para o mercado de trabalho? Na minha opinião, se foi constatado uma perícia judicial e o juiz determinou ali que o INSS pagasse aposentadoria por invalidez, porque foi comprovado que a pessoa não tem condições mais de voltar para o mercado de trabalho, então não deveria ser convocado para passar por revisão de benefício, na minha opinião. Mas infelizmente pode acontecer. Você que já está um bom tempo aí, 2, 3, 4, 5 anos recebendo o benefício, pode ser convocado. Eu falo assim, pode ser convocado, por quê? Pode acontecer de você ser convocado ou não. Então, o fato é que pode acontecer a convocação para passar por revisão do benefício. Agora, cortar o benefício sem você ser convocado para passar por revisão, não pode.
O INSS pode cortar o benefício, exemplo, se te convocar para passar por uma perícia. Você recebe a convocação ali, você caiu na revisão do benefício, você vai precisar passar por revisão da sua aposentadoria por invalidez. Aí você tem um prazo ali, por exemplo, o INSS dá um prazo ali de 30 dias, aí vai ser agendada uma perícia para você, você vai comparecer no INSS. Aí se na avaliação do perito do INSS você tem condições de trabalhar, voltar para o mercado de trabalho, aí seu benefício pode ser cortado, a aposentadoria que foi concedida através da via judicial. Mas se isso acontecer, você não concorda, lógico, até porque você está recebendo o benefício, que comprovou na justiça o seu direito, então você pode novamente entrar com um processo judicial. Mas, infelizmente, pode acontecer a sua convocação para passar pela revisão do INSS. No caso do auxílio acidente, infelizmente em 2022 teve uma mudança. Antes de 2022 de ter a mudança, aquelas pessoas que recebiam o auxílio acidente, que é um benefício indenizatório, pago aquele segurado, por exemplo, que recebeu o auxílio, sofreu um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional, por exemplo, trabalhava fazendo muito esforço físico no trabalho, pegava peso e tal, e pegou ali um problema de saúde e se afastou do trabalho, começou a receber o auxílio doença, e quando o benefício foi cortado, ele só ficou com a sequela. Aí o INSS, exemplo, às vezes não fez a mudança do auxílio doença para o auxílio acidente, e a pessoa entrou com um processo. Aí conseguiu comprovar através de uma ação judicial que ficou com a sequela e o juiz concedeu o auxílio acidente. Antes de 2022, essas pessoas que recebiam o auxílio acidente só perderia o benefício caso, por exemplo, se a pessoa se aposentasse. Aí perderia o benefício, porque ia do auxílio acidente, não ia receber mais e começava a receber a aposentadoria. E, lógico, quem recebe o auxílio acidente também pode trabalhar, não tem problema algum. A pessoa decide, eu recebo o auxílio acidente, é um benefício indenizatório, mas você pode trabalhar sem problema algum. Até porque você comprovou que tem uma sequela, ficou com uma sequela, que foi uma redução da capacidade para o trabalho. Você ainda consegue trabalhar, mas com uma limitação. Então você pode continuar trabalhando e recebendo o benefício. Agora, quando a pessoa se aposenta, aí perde o benefício. Só que em 2022, infelizmente, trouxe mudanças. No caso da lei aqui, 14.441 de 2022. O segurado em gozo do auxílio acidente está obrigado a passar por perícia médica revisional sempre que convocado pelo INSS. Infelizmente teve essa mudança. Aí fica aí a pergunta: aí as pessoas que recebiam o auxílio acidente foi concedido através no caso aí que é o foco do vídeo aqui, no processo judicial, no caso antes de 2022, como que fica essas pessoas? Que a mudança na lei foi, no caso aqui, depois de 2022. No caso a gente está em 2024, tem 2 anos essa mudança aqui no caso do auxílio acidente. Que agora a pessoa pode passar por revisão do benefício. Mas como que fica as pessoas que já receberam o benefício antes de 2022? E outra coisa também, se é uma sequela que a pessoa para receber esse auxílio acidente tem que comprovar que ficou com a sequela. Sequela que a pessoa já se recuperou do problema de saúde, mas ficou uma sequela. Exemplo, a pessoa sofreu um acidente, quebrou, por exemplo, a perna, mas as lesões ali foram saradas, cicatrizadas, tal, mas a pessoa ficou com uma sequela. E essa sequela, tem como se recuperar dessa sequela? Na minha opinião, não tem, infelizmente. Dependendo da situação, não tem como a pessoa se recuperar, infelizmente. E como que essa pessoa vai passar por uma revisão do benefício? Outro exemplo aqui, a pessoa, infelizmente, trabalhando ali, sofreu um acidente, perdeu um dedo. Como que vai voltar o dedo dessa pessoa? Para mim, até piada uma pessoa dessa ser convocada para passar por revisão do benefício. Mesmo no meu ver, mesmo que uma pessoa dessa seja convocada para passar por revisão, como que a pessoa vai perder o benefício? O INSS vai pôr o dedo de volta que a pessoa perdeu?
Lógico que não vai, né? Então parece piada uma pessoa dessa ser convocada. Então, num caso desse, não tem como a pessoa perder o benefício, lógico. Então, e na minha opinião também, vai depender do caso. Exemplo, a pessoa passa por uma pessoa recebe o auxílio acidente, é convocado, passa por uma revisão. Aí o INSS corta. No meu ver, se a pessoa entrar com processo judicial de novo, vai conseguir o benefício, até porque a pessoa já conseguiu comprovar na justiça a sequela. E como que a pessoa conseguiu se recuperar dessa sequela? Não tem se era uma sequela. A mesma coisa, no meu ver, da aposentadoria por invalidez. Se a pessoa conseguiu comprovar na justiça que a incapacidade era total e permanente, como que essa pessoa se recuperou? Então, a mesma coisa, no meu ver, se o INSS corta um benefício também da aposentadoria por invalidez, entrando de volta com o processo judicial novamente, a pessoa vai conseguir reverter a situação e conseguir o benefício de novo. Então, o INSS cortou o exemplo, vai ter que pagar o tempo que a pessoa ficou sem receber, na minha opinião. Então, a partir de 2022, com essa mudança, o INSS pode convocar. Lógico, como eu já falei aqui, no momento, a situação é tão precária no INSS que até aquelas pessoas que precisam passar pela primeira perícia, no caso, para conceder um auxílio doença, por exemplo, está tendo dificuldade para marcar perícia. Lógico até que está tendo agora a possibilidade da pessoa enviar a documentação para ser analisada à distância, para você ver a quantidade de pessoas que tem aguardando perícias. Então, por isso que no momento não está tendo revisão de benefícios, mas infelizmente pode acontecer esse ano ainda a revisão, começar a convocar pessoas aí para passar por revisão de benefício, ou que seja no ano que vem, 2025. Já no caso do BPC Loas, se no caso a pessoa conseguiu comprovar na justiça, por exemplo, que tem uma deficiência e foi concedido o BPC Loas, o benefício assistencial, no meu ver, essa pessoa não tem mais como passar por perícia. Para quê? Para comprovar se já conseguiu comprovar sua deficiência na justiça. A não ser, por exemplo, que a pessoa ali consiga, por exemplo, alguém da família ali comece a trabalhar e receber uma renda ali que ultrapasse o permitido por lei, até porque para você receber o BPC Loas, você tem que comprovar, por exemplo, um problema de saúde ou uma deficiência e comprovar também que a sua renda familiar não ultrapassa 1/4 do salário mínimo por família, 1/4 do salário mínimo na verdade, por pessoa. Então, a não ser que na família ali a sua renda aumente, por exemplo, tal, aí você pode até perder seu benefício, mas referente a problema de saúde ali, a deficiência, não faz sentido. Outra coisa também que pode até a pessoa ser convocada, no caso do BPC Loas, e perder o benefício, às vezes a pessoa está com um problema de saúde e não é segurado do INSS e consegue na justiça receber o BPC Loas. Comprova ali que não tem condições de trabalhar, prover os seus sustentos e tal, e comprova ali um problema de saúde através de um processo judicial e também que não tem renda. E se tem, a renda não ultrapassa 1/4 do salário mínimo por pessoa. Essa pessoa, por exemplo, aí a pessoa se recupera do problema de saúde, aí sim, aí pode até o benefício ser cortado. E lógico, se recuperou, consegue trabalhar, aí o benefício cortado está certo. Agora, no caso de uma deficiência, não faz sentido. A não ser, como eu já falei, se a pessoa, a família da pessoa, alguém da família começar a trabalhar, por exemplo, ou aumentar a renda diferente daquela lá atrás, onde a pessoa comprovou que a renda familiar não ultrapassava 1/4 do salário mínimo por pessoa, aí se aumentar, beleza, aí a pessoa pode até perder o benefício, mas no caso aí para a pessoa que tem uma deficiência, aí vai ser convocado para provar o que? A deficiência, se a pessoa já provou que tem a deficiência. Então não faz sentido, mas o INSS, infelizmente, tem casos que acontece no INSS de negar o benefício de uma pessoa que a pessoa fica sem acreditar, infelizmente. Até porque eu estou falando aqui no caso da pessoa que recebe o BPC Loas. Aí comprovou uma deficiência na justiça. E o INSS, por que o INSS negou? Se a pessoa tem uma deficiência, o INSS negou, às vezes alegando que aquela deficiência
o grau da deficiência, não dá direito ao o BPC-Loas, o benefício assistencial. E na justiça a pessoa consegue comprovar, sendo que lá no INSS foi um perito que constatou que a pessoa não tem direito, e no processo judicial foi um perito também que constatou já diferente que a pessoa tem direito. Então é bem complicado o INSS. Por isso que eu sempre falo aqui, o INSS negou o teu benefício, seja uma perícia inicial de prorrogação, ou no caso de uma perícia de revisão, que é o que eu estou falando aqui, quando a pessoa é convocada para passar por revisão do benefício, é você procurar a justiça, porque você tem grande chance de comprovar o seu direito, porque o INSS nega benefícios de pessoas que, só em olhar ali a situação da pessoa, a pessoa já vê que a pessoa não tem condições de trabalhar, e mesmo assim o INSS nega. Então, sempre a justiça vai ser um meio ali para você buscar comprovar o seu direito a receber um benefício, no caso aqui que eu estou falando do auxílio-doença, benefício temporário, aposentadoria por invalidez, benefício permanente, auxílio-acidente, benefício indenizatório, ou um benefício aí como BPC-Loas, um benefício assistencial, pago àquela pessoa que tem uma deficiência, um problema de saúde, e que a renda familiar por pessoa não ultrapassa 1/4 do salário mínimo. Então, você que recebe um desses benefícios que eu já falei, caso você seja convocado, é sempre importante, se for o caso aí que você pode ser convocado, como eu já falei aqui, as pessoas que podem ser convocadas, que você sempre fique atento caso você receba uma convocação. O INSS pode fazer convocação para a pessoa passar por revisão do benefício, no caso enviando uma carta por endereço, ou uma solicitação por e-mail, ligando para a pessoa, ou através do aplicativo Meu INSS, manda ali uma solicitação, ali uma notificação para a pessoa. Pode acontecer, então sempre a pessoa ficar atento. Lógico, sempre que quando no momento ali está tendo revisão, você vai saber. Sempre vou estar trazendo vídeos aqui informando quando tiver tendo convocações no momento de pessoas para passar por revisão do benefício e tal. Porque no momento o INSS não está fazendo convocação, até porque eu já falei aqui, muitas pessoas estão aguardando aí para passar por perícia no INSS, seja para aposentadoria rural, aposentadoria por invalidez, auxílio acidente, auxílio doença, como eu estou falando também do BPC-Loas. Então no momento não está tendo convocação, mas pode acontecer a partir do mês que vem, junho de 2024, começar as convocações, pode ser só no ano que vem. A verdade é que o INSS sempre vai estar fazendo convocações para, no entendimento do INSS, aquelas pessoas que recebem o benefício indevidamente. Mas se você não tem condições de trabalhar no momento e recebe o benefício que foi concedido através do processo judicial, caso você seja convocado, é importante você levar a documentação para comprovar que você continua sem condições de trabalhar e precisa continuar recebendo o benefício. E caso seja negado, infelizmente, que muitos benefícios são negados de forma injustamente, é você procurar o advogado novamente e ingressar com um processo judicial contra o INSS, beleza? Espero que tenha te ajudado aqui com essas informações, boa sorte para você, e espero aqui, de verdade mesmo, de coração, que você não seja convocado, você que recebe o benefício através aí de um processo judicial, beleza? E você que está aí aguardando o seu processo judicial, a sentença do juiz, espero de coração também que seja favorável aí, que você consiga comprovar o seu direito na justiça, beleza? Boa sorte para você e até o próximo vídeo.